Por milhares de anos, o leão foi visto como um símbolo absoluto de poder e liderança. Desde as civilizações antigas até os dias de hoje, sua presença é imponente na cultura humana. Os egípcios o associavam à proteção e à força, enquanto na Grécia Antiga ele era retratado como uma fera indomável, enfrentada por heróis mitológicos como Hércules. Na Idade Média, reis e impérios adotaram sua imagem em brasões e bandeiras, associando a ferocidade do animal à autoridade humana. Mas o que faz do leão essa criatura tão especial? Seu tamanho impressionante, seu rugido ensurdecedor, que pode ser ouvido a até 8 quilômetros de distância, ou sua organização social única entre os grandes felinos? Para responder a essas perguntas, é preciso entender sua história. Uma jornada que começa milhões de anos antes do primeiro rugido ecoar pela savana. Os leões pertencem à família Felidae, compartilhando ancestrais com tigres, leopardos e onças. No entanto, diferentemente de seus parentes, que se espalharam por diversos tipos de habitat, os leões dominaram as regiões abertas, tornando-se os senhores das savanas e estepes. Os primeiros felinos de grande porte surgiram há cerca de 10 a 15 milhões de anos, mas os primeiros leões modernos apareceram apenas há 2 milhões de anos, durante o Pleistoceno. Esses ancestrais eram muito diferentes dos leões africanos atuais e se espalharam pelo mundo, habitando desde as florestas da Europa até as planícies da América. Entre as espécies extintas mais impressionantes estavam leão das cavernas, Panthera spelaea. Maior que os leões modernos, esse predador viveu na Europa e Ásia e aparece frequentemente em pinturas rupestres de humanos pré-históricos. Leão americano, Panthera atrox, considerado o maior leão que já existiu, pesava cerca de 400 quilos, sendo 25% maior que os leões atuais. Leão europeu, Panthera fossilis, um dos primeiros leões conhecidos, com fósseis encontrados na Alemanha, datando de 600 mil anos atrás. Durante a última era do gelo, os leões eram os mamíferos carnívoros mais amplamente distribuídos do planeta. Eles dominavam grande parte da Europa, Ásia, América do Norte e África, convivendo com outras feras impressionantes como mamutes e rinocerontes lanudos. No entanto, com as mudanças climáticas e a expansão dos humanos primitivos, muitas populações foram extintas. Hoje, restam apenas 2 subespécies sobreviventes: leão africano, Panthera leo-leo, habitante das savanas do continente africano, é o mais conhecido e numeroso. Leão asiático, Panthera leo persica, restrito à floresta de Gir, na Índia. Com apenas 650 indivíduos restantes, essa é uma das espécies de felinos mais ameaçadas do planeta. Ao longo dos séculos, os leões perderam grande parte de seu antigo território, mas continuam sendo os predadores dominantes das regiões onde ainda sobrevivem. A savana africana é um ambiente desafiador. Durante o dia, as temperaturas podem ultrapassar 40 graus Celsius e à noite podem cair para menos de 10 graus Celsius. A vegetação varia entre pastagens abertas e arbustos esparsos, dificultando tanto a caça quanto a fuga das presas. Para prosperar nesse cenário, os leões desenvolveram adaptações incríveis, força muscular extrema. Diferente dos guepardos, que dependem da velocidade, os leões apostam na resistência e na força bruta. Um único golpe de sua pata pode derrubar um gnus adulto. Pelagem camuflada. A coloração dourada dos leões os ajuda a se misturar à vegetação seca, tornando-os predadores furtivos. Capacidade de sobreviver sem água por longos períodos. Assim como os leopardos e tigres, os leões podem obter grande parte da umidade necessária
a partir do sangue e dos órgãos internos de suas presas. Mas talvez a maior adaptação dos leões não esteja em sua anatomia, e sim em sua estrutura social. Eles são os únicos felinos que vivem em grupos organizados, o que lhes dá uma vantagem estratégica sobre qualquer outro grande predador. A juba do leão macho não é apenas estética. Ela carrega informações importantes sobre sua saúde, idade e até seu status dentro da alcateia. Pesquisas indicam que machos com jubas mais escuras e densas possuem níveis mais altos de testosterona, são mais atraentes para as fêmeas e geralmente dominam por mais tempo. Além disso, a juba protege o pescoço e a cabeça durante combates territoriais contra outros machos, mas nem todos os leões possuem jubas volumosas. Na região de Tsavo, no Quênia, os leões machos são conhecidos por terem pouca ou nenhuma juba. Acredita-se que isso seja uma adaptação ao calor intenso da região. Curiosamente, a cor da juba também pode indicar o nível de estresse do animal. Leões que passaram por lutas frequentes ou períodos de escassez de alimento tendem a desenvolver jubas mais claras, um reflexo da queda nos hormônios masculinos. Além de sua força e hierarquia implacável, os leões apresentam comportamentos fascinantes. Filhotes nascem com manchas no pelo, parecidas com as dos leopardos. Isso ajuda na camuflagem e desaparece conforme crescem. As leoas sincronizam seus cios para que todas deem à luz em períodos próximos. Isso permite que as mães cuidem dos filhotes em conjunto e aumenta as chances de sobrevivência da nova geração. Leões podem comer até 40 quilos de carne em uma única refeição, o que equivale a quase um quarto do seu peso corporal. A hierarquia do grupo segue regras rígidas, onde o macho dominante se alimenta primeiro, seguido pelas fêmeas e, por último, os filhotes. Mesmo sendo excelentes caçadores, leões perdem cerca de 80% das caçadas. Por isso, não é incomum que eles roubem presas de hienas e leopardos. O leão percorreu um longo caminho desde seus primeiros ancestrais até se tornar o predador dominante da savana. Sua evolução moldou um animal perfeitamente adaptado ao ambiente africano, combinando força, inteligência e uma estrutura social única entre os grandes felinos. Mas seu reinado não se baseia apenas na biologia. Na parte 2, exploraremos como os leões se organizam, como funciona a hierarquia dentro da alcateia e por que a cooperação é o segredo para sua sobrevivência. Entre todos os felinos do mundo, apenas os leões desenvolveram uma estrutura social altamente organizada. Enquanto tigres, leopardos e onças são solitários por natureza, os leões vivem em alcateias, que podem ter de 3 a 30 indivíduos, dependendo da abundância de presas e do tamanho do território. Essa organização oferece diversas vantagens. Aumenta a eficiência na caça, melhora a proteção contra predadores rivais e garante maiores chances de sobrevivência para os filhotes. A base da alcateia é formada pelas leoas, que geralmente são parentes entre si e permanecem no grupo por toda a vida. Já os machos adultos vêm e vão, muitas vezes sendo expulsos ou desafiados por rivais mais jovens. Isso torna a vida de um leão macho extremamente instável e perigosa. Diferente do que muitos imaginam, os leões machos não são os principais caçadores da alcateia. Esse papel cabe às leoas, que possuem corpos mais esguios e maior resistência para longas perseguições. No entanto, os machos são essenciais para proteger o território e afastar invasores. Estudos mostram que a estrutura social dos leões é tão eficiente que, quando um grupo é forte e coeso,
Ele pode dominar uma região por mais de uma década, garantindo a continuidade genética e a estabilidade do grupo. Na hierarquia dos leões, poucos ocupam uma posição mais instável do que o macho dominante. Ele pode ser o governante da alcateia por alguns anos, mas, inevitavelmente, será desafiado por um rival mais jovem e forte. Quando um macho atinge a maturidade, por volta dos 3 a 4 anos de idade, ele geralmente é expulso da alcateia em que nasceu. Esses jovens leões se tornam nômades, vagando por vastas áreas em busca de um grupo para tomar para si. Muitos morrem durante essa fase, seja de fome, sede ou em batalhas com outros machos. Se um jovem desafiante consegue derrotar o líder de uma alcateia, sua primeira atitude costuma ser matar os filhotes do antigo dominante. Esse comportamento brutal, conhecido como infanticídio, pode parecer cruel, mas tem uma explicação biológica. Eliminando os filhotes anteriores, o novo líder força as fêmeas a entrarem em cio mais rapidamente, garantindo que seus próprios genes sejam passados adiante. Mas manter o controle da alcateia não é tarefa fácil. O líder precisa estar constantemente atento a ameaças externas. Mesmo machos experientes raramente governam por mais de 5 anos antes de serem desafiados e expulsos. Curiosamente, algumas alcateias são controladas por coalizões de machos, geralmente irmãos ou primos, que cresceram juntos e decidiram unir forças. Essas parcerias aumentam as chances de manter o domínio por mais tempo e oferecem maior proteção contra rivais. Enquanto os machos entram e saem do comando, as leoas são a base permanente da alcateia. Sua estrutura social é altamente cooperativa, o que aumenta as chances de sobrevivência do grupo. As fêmeas caçam juntas, compartilham a criação dos filhotes e defendem umas às outras de ameaças externas. Algumas alcateias possuem fêmeas que são irmãs ou primas, fortalecendo ainda mais os laços entre elas. Outro fato curioso é que as leoas sincronizam seus cios, dando à luz em períodos próximos umas das outras. Isso permite que os filhotes cresçam juntos e sejam protegidos por várias mães ao mesmo tempo. Além disso, as fêmeas compartilham a amamentação, ou seja, um filhote pode mamar de qualquer mãe do grupo. Apesar dessa cooperação, dentro do grupo também existem disputas. Algumas leoas assumem posições de liderança, enquanto outras ocupam papéis subordinados. Quando o alimento é escasso, as fêmeas dominantes comem primeiro e as mais fracas ficam com os restos. A vida em grupo exige um sistema de comunicação eficiente, e os leões desenvolveram um dos mais avançados entre os felinos. Eles utilizam um complexo conjunto de sons, posturas corporais e até mesmo odores para interagir uns com os outros. Seu rugido, por exemplo, não serve apenas para intimidar rivais. Ele também é um meio de comunicação. Um leão pode rugir para chamar membros do grupo que estejam distantes. Quando um macho ruge, ele está declarando a posse de seu território e alertando outros machos para que não se aproximem. Rugidos são mais frequentes ao amanhecer e ao entardecer, períodos em que os leões patrulham suas áreas. Além dos sons, os leões também se comunicam pelo toque. Eles frequentemente esfregam suas cabeças umas nas outras, um comportamento que libera feromônios e fortalece os laços sociais. Outros sinais incluem orelhas para trás e dentes à mostra. Indica agressividade e aviso para manter distância. Cauda balançando suavemente. Demonstra relaxamento ou brincadeira. Movimento de cabeça para cima e para baixo. Pode ser um convite para se aproximar ou uma saudação entre membros do grupo. Os leões também marcam território com urina e arranhões em árvores.
deixando sinais químicos que podem ser detectados por outros leões que passem pela área. Leões dormem, em média, 20 horas por dia. Esse comportamento os ajuda a conservar energia para a caça e para patrulhar o território. Quando as leoas caçam, o macho dominante se alimenta primeiro, garantindo que sua força permaneça intacta para defender o grupo. Leões não são os predadores mais bem-sucedidos. Estudos indicam que apenas 20% das caçadas são bem-sucedidas, o que os obriga a roubar presas de hienas e leopardos sempre que possível. Diferente da crença popular, leões nem sempre vivem em savanas abertas. Algumas populações se adaptaram a terrenos montanhosos e até florestas densas, como os raros leões do Parque Nacional de Gir, na Índia. A força dos leões não está apenas em seu tamanho ou poder de ataque, mas na complexa rede de relações que eles estabelecem dentro da alcateia. A hierarquia social, a comunicação sofisticada e a cooperação entre fêmeas são fundamentais para a sobrevivência desse predador supremo. Mas sobreviver na savana vai muito além da organização social. Na parte 3, exploraremos um dos aspectos mais fascinantes da vida dos leões: a caça. Como eles planejam seus ataques? Quais são suas táticas mais eficazes? E por que, mesmo sendo excelentes caçadores, tantas caçadas falham? A resposta está nos instintos afiados e na arte da emboscada. Para um leão, caçar não é apenas uma questão de sobrevivência, mas de domínio sobre a savana. Diferente de outros felinos, que podem se contentar com presas menores, os leões precisam capturar animais de grande porte para sustentar toda a alcateia. Em uma única refeição, um leão adulto pode comer até 40 quilos de carne, o equivalente a 1/4 de seu peso corporal. No entanto, a caça bem-sucedida não acontece todos os dias. Em média, os leões se alimentam de uma grande presa a cada 3 a 5 dias, dependendo da disponibilidade de comida no território. Mas apesar de sua reputação como predadores supremos, os leões nem sempre são bem-sucedidos. Estimativas mostram que cerca de 80% das caçadas falham, principalmente devido à velocidade das presas e à dificuldade de se aproximar sem ser detectado. Além disso, os leões precisam lidar com competidores. Hienas, leopardos e até mesmo bandos de abutres podem roubar sua refeição caso não consigam protegê-la. Por isso, caçar em grupo se tornou uma necessidade evolutiva para a espécie. As leoas são as responsáveis pela caça na maioria das alcateias. Elas possuem corpos mais ágeis e resistência superior à dos machos, o que as torna mais eficientes para perseguições prolongadas. A caça dos leões é altamente estratégica e segue um plano bem definido: identificação da presa. As leoas passam longos períodos observando manadas de gnus, zebras e búfalos. Elas analisam quais animais estão feridos, distraídos ou afastados do grupo, pois esses são os alvos mais fáceis. A aproximação furtiva. Ao contrário dos guepardos, que confiam na velocidade, os leões utilizam a técnica da emboscada. Elas se movem lentamente, abaixadas na grama alta, aproveitando a vegetação para se camuflar. Cercamento. As leoas se espalham em posições estratégicas para cercar a presa e evitar que ela fuja na direção errada. O ataque. No momento certo, uma das leoas inicia a perseguição, forçando a presa a correr para o local onde as outras leoas já estão posicionadas. Finalização. Quando a presa é alcançada, as leoas usam sua força para derrubá-la e sufocá-la com uma mordida no pescoço ou focinho. Essa técnica é extremamente eficiente, mas ainda assim não garante o sucesso. Um único erro pode permitir que a presa escape, forçando as leoas a reiniciarem todo o processo.
Os leões são carnívoros oportunistas e caçam qualquer animal que possam dominar. Suas presas mais comuns incluem gnus e zebras. Representam a maior parte da dieta dos leões, pois vivem em grandes manadas e migram constantemente pela savana. Búfalos africanos. Extremamente perigosos, os búfalos podem pesar mais de 900 quilos e são capazes de matar um leão com um único golpe de chifre. Leões só atacam búfalos quando estão em grupo. Girafas jovens. Girafas adultas são quase impossíveis de derrubar devido à sua altura e força, mas filhotes podem ser presas fáceis. Antílopes, impalas, gazelas e kudus são alvos frequentes, mas sua velocidade torna a captura mais difícil. Ocasionalmente, leões também caçam presas maiores e mais perigosas, como hipopótamos e até filhotes de elefante. No entanto, esses ataques são raros e costumam envolver vários membros da alcateia. Em tempos de escassez, leões não hesitam em roubar presas de outros predadores, como leopardos, guepardos e até mesmo crocodilos. Embora as leoas sejam as principais caçadoras, os machos nem sempre ficam de fora. Em algumas situações, os machos participam da caça, especialmente quando a presa é muito grande ou quando há risco de ataque de búfalos ou elefantes. Leões machos são mais fortes, mas menos ágeis. Eles não conseguem correr por longas distâncias. Por isso, sua participação na caça é mais eficaz em emboscadas rápidas. Alguns machos também caçam sozinhos quando são expulsos de suas alcateias e precisam sobreviver por conta própria. Curiosamente, quando um grupo de machos caçadores se une, eles podem dominar territórios inteiros e até mesmo expulsar outros predadores da região. O fato de os leões caçarem em grupo lhes dá uma vantagem evolutiva significativa, diferente de leopardos e tigres, que precisam capturar presas menores. Os leões conseguem derrubar grandes herbívoros, garantindo comida suficiente para todos. Outro benefício do trabalho em equipe é a proteção contra concorrentes. Enquanto leoas caçam, outras podem vigiar a área, garantindo que hienas e chacais não roubem a presa. Estudos mostram que alcateias bem organizadas são mais eficientes e têm maior taxa de sobrevivência. Quanto maior o grupo, maior a chance de sucesso na caça e melhor a defesa contra rivais. Leões não caçam todos os dias. Eles podem ficar até uma semana sem comer, dependendo do tamanho da última presa abatida. As presas dos leões podem pesar mais de 10 vezes o peso deles. Búfalos e girafas jovens estão entre os maiores desafios para a alcateia. Leões preferem caçar à noite. Sua visão noturna é 6 vezes melhor do que a dos humanos, dando-lhes vantagem sobre suas presas. Quando a comida é escassa, filhotes são os últimos a comer. Se a alcateia não consegue capturar presas suficientes, os mais jovens são os primeiros a sofrer. Leões podem roubar presas de outros predadores. Aproximadamente 25% da comida dos leões vem de carcaças roubadas de hienas, leopardos e até crocodilos. A caça é um dos aspectos mais fascinantes da vida dos leões. Mais do que uma questão de sobrevivência, é um verdadeiro espetáculo de estratégia e trabalho em equipe. Mas a savana não é feita apenas de caçadas bem-sucedidas. Os leões enfrentam desafios diários, desde a defesa do território até confrontos mortais com rivais. Como os leões protegem seu reino e o que acontece quando um líder é desafiado. Como são travadas as batalhas pelo domínio? O que acontece com os derrotados? E como a hierarquia muda ao longo do tempo? A luta pelo trono da savana nunca termina.